Buena, gente. Chegamos então aqui para falar do nosso último capítulo sobre climatologia, já que a gente veio nas aulas anteriores até chegar a esta última aula, construindo conhecimento sobre os elementos do clima, né, os fatores influenciadores. A gente falou sobre as zonas climáticas, falou sobre temperatura, os aparelhos que medem, enfim, uma infinidade de situações onde a gente construiu o conhecimento para chegar nessa última aula e fazer a classificação do clima para entender por que o clima tem essas classificações, mesmo estando em posições, digamos assim, latitudes semelhantes. O que pode influenciar, se é a continentalidade, maritimidade, se é a altitude, se é uma massa de ar, enfim, diversas situações aí que a gente viu nas aulas anteriores para chegar a essa aula aqui, né? Vamos relembrar então que nas aulas passadas, principalmente a última aula sobre climatologia, a gente fez as zonas climáticas, né? De acordo com o movimento de rotação e translação da Terra, a gente tem aquele lugar que entre o Trópico de Câncer, acompanha o mouse lá, entre o Trópico de Capricórnio aqui embaixo e o Trópico de Câncer lá em cima, a gente tem a zona intertropical, né? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a gente tem a zona temperada norte, e entre o Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, a gente tem a temperado sul, que a gente chama de subtropical. E aí lá em cima, dentro do Círculo Polar, o Polar Norte, né? E o Polo Sul aqui, né? O clima polar sul, aqui dentro do Círculo Polar Antártico. Mas basicamente o que eu vou fazer agora para vocês é colocar uns X nesse mapa. Presta atenção que eles vão aparecer a partir de agora, né? Apareceram, né? Então acompanha comigo lá. Eu vou mostrar o mouse lá e vocês vão acompanhando. Tem um X em cima da Amazônia, tem um X em cima no interior do Nordeste brasileiro, tem um X aqui no meio da África, tem um X aqui nessa parte da África, tem esse X aqui pertinho aqui do limite da Índia com Bangladesh e Nepal, tem um X aqui entre mais ou menos onde é a Indonésia e a Malásia, e tem um X aqui mais ou menos no meio onde é a Austrália, ok? Por que eu fiz isso aqui? Justamente porque se eu pegar só a localização, eu vou classificar todos esses climas aqui como tropicais. Na verdade, eles estão dentro da zona tropical, mas eles não são todos semelhantes entre si. Eles têm vários agentes influenciadores, né, que podem ser influenciados pela altitude, pela vegetação, pelas correntes marítimas, pelas massas de ar, pela maritimidade, pela continentalidade e até mesmo pela ação humana, pela ação antrópica, tá? Então, só para exemplificar aqui esse X. Aqui dentro no Brasil, o clima na região amazônica não é o mesmo clima a região do interior do Nordeste. Aqui a gente tem um clima quente o ano inteiro e chuvoso. Aqui a gente tem um clima quente o ano todo, né? Porém com falta de chuvas, né? O interior nordestino, polígono das secas, região da Caatinga, enfim, o sertão nordestino, vários nomes aí dependendo da característica que vocês querem colocar, certo? Aqui, dentro da África, eu tenho aqui esse X dentro de um lugar que é calor o ano todo, mas já começa a ter um pouco de variação de temperatura ao longo do ano, mas basicamente temperaturas altas o ano todo, uma pequena variação no inverno, certo? E floresta, né? Essa aqui é a região de savana. E um clima que numa determinada época do ano chove, outra época não chove, que é o tropical típico, né? Aqui onde está esse X, vocês que conhecem bem o mapa mundo já sabem. Deserto do Saara, quente o ano todo, não tem variação de temperatura, a não ser ao longo do dia e da noite, né? Por causa da ausência de umidade do ar, como a gente já falou em outras aulas. Essa situação aí. Então aqui, ó, todos eles estão dentro da zona tropical. Aqui, esse é o mais interessante, bem aqui, ó, ele está bem onde está a cadeia de montanhas do Himalaia, onde tem o ponto mais alto do mundo, que estaria um pouquinho mais acima aqui, digamos. Mas é frio o ano todo. Por quê? Por causa da altitude, ou seja, apesar de estar dentro da zona tropical, o lugar é muito alto. Então, estabelece aquela relação de altitude. Quanto mais alto, mais frio. Aqui eu já tenho uma região muito parecida com a região amazônica, quente o ano todo e úmido o ano todo. Então, também tem uma floresta bem parecida com a floresta amazônica. E aqui eu tenho uma situação parecida com a região da Caatinga brasileira, porque já é uma região desértica, uma região que quase não chove, né? Então olha só, eu marquei vários X aí para vocês verem que apesar de todos eles estarem dentro da zona intertropical, dentro de um clima tropical, digamos assim, eles possuem muitas diferenças entre eles por causa desses vários agentes aí que podem interferir na condição climática, certo, gente? Então a classificação climática mundial, ela é essa. Ela é extensa, né? A gente agora começa a falar, ó, equatorial, mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, aquele que é frio o ano todo, digamos assim, né?
desértico, polar, semiárido, frio de montanha. Então, parte-se das zonas climáticas, mas a partir do regime de chuvas, a partir do regime de temperaturas ao longo do ano, né? Tudo isso vai influenciar porque que o clima tropical em um lugar não seja igual ao tropical do outro, porque eles estão na mesma latitude, porque estão na mesma linha do Equador, né? Na mesma proximidade do Equador. Tem a ver também com aqueles outros fatores todos que eu citei para vocês anteriormente. Eu não vou me ater agora, eu vou fazer isso com os climas do Brasil, mas eu não vou me ater agora a ver as condições de cada clima, né? Até porque, pelo próprio nome, muitos são autoexplicativos. O que é um clima polar, o que é o clima desértico, né? Subtropical, a gente já falou, né? Quando as 4 estações são bem definidas, tudo mais, né? Eu vou me ater agora a explicar isso aqui para vocês, para quando vocês verem uma classificação climática e verem esse tipo de gráfico que apareceu aqui do lado agora, vocês conseguirem entender melhor como que é o clima daquele lugar, tá? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui do lado, ele é um gráfico chamado pluviograma ou gráfico termopluviométrico. Pluviograma. Pluviograma é porque tem o regime de chuvas. Mas ele não tem só o regime de chuvas, ele também tem a temperatura. Ó. Chuvas em milímetros, né, que é o tanto que chove dentro do pluviômetro, que a gente já viu na aula anterior, que é aquele aparelho que tem uma boquinha assim de 10 centímetros de diâmetro. Tudo que chove ali, a quantidade de milímetros que chove ali, é o que é repassado então como unidade de medida do quantitativo de chuva. E a temperatura, como vocês muito bem sabem, né, graus Celsius, né? Temperatura gostosa aí 20, 18, 22 graus Celsius, acima de 28, 29 temperatura alta, abaixo de 11, 12 graus temperatura baixa. Aí vai depender da situação de cada um para entender o que é melhor para cada um, né? Que quem gosta mais de tais temperaturas. Mas enfim, como é que funciona esse gráfico? Você tem a quantidade de chuva e a média de temperatura daquele mês. Então eu tenho os meses lá embaixo, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até chegar a dezembro. Às vezes aparece só a primeira letra, J, F, M. É que de um gráfico para o outro pode mudar o desenho do gráfico. Pode mudar um pouco o design deles, assim podemos dizer. Mas a leitura é essa. As caixinhas aqui que estão em azul são o quantitativo de chuva e a linha vermelha é a média de temperatura que chegou. Tá? Ah, então aqui chegou a 98? Não, 98 é a quantidade de milímetros que choveu em junho. Essa linha aqui, ó, esse ponto vermelho que está aqui, ele se refere à temperatura que está aqui. Ó. Aí tu pega e tenta traçar mais ou menos uma reta, que é mais ou menos isso aqui, ó, algo em torno de 12 graus Celsius, 13 graus Celsius. Lá no verão, ó, em dezembro, janeiro e tal, chegou a 22, 23 graus Celsius. Isso aqui a gente pode até definir que é um lugar próximo da gente aqui, né? Que a gente tem temperaturas mais altas no verão e temperaturas mais baixas no inverno. No verão, evapora mais água, provoca mais chuva. No inverno, evapora menos água, provoca menos chuva. Ó. Toda uma situação de relação que a gente já pode estabelecer aqui nesse gráfico. Certo? Às vezes pode acontecer de não ter relação, de estar a temperatura baixando, mas aumentando a quantidade de chuva. Aí pode ser a ação de uma massa de ar que traz chuvas, que não tem a ver com o calor da região. Ou seja, existe uma infinidade, uma complexidade de situações que pode se desenrolar aí na questão climática, como já viu, por isso que é muito difícil fazer a previsão do tempo, tá, gente? Então, basicamente, quando tu bate o olho, tu olha o quantitativo de chuva e temperatura. Sobre o quantitativo de chuva, que talvez aqui vocês não estejam mais acostumados, com temperatura, falando o número, você já sabe, 32 é quente, né? 5 graus é frio, 18, temperatura amena, sossegado, tranquilo. Mas você fala assim, choveu 134 milímetros. Isso é muito ou pouco? Né? 134 milímetros, 120, é o que chove mais ou menos por mês aqui na região sul do Brasil. Entre 120 e 130 milímetros. Tem mês que chove mais, tem mês que chove menos, tem mês que chove muito mais, tem mês que não chove. Enfim, pode acontecer isso também, dependendo de certas ocasiões. Mas ao longo do ano, né, é visto que a gente tem um regime de chuvas bem distribuídas ao longo dos anos aqui no sul do Brasil. Tá? Então, basicamente, vocês podem tomar como um mês sossegado de chuva 120 a 130 milímetros. Choveu mais que isso, choveu bastante. Choveu menos que isso, choveu pouco. Certo, gente? Então, por isso que eu trago aqui como exemplo duas localidades para vocês. Ó. A localidade A, que eu não sei onde é, e a localidade B, que eu também não sei onde é. Basicamente, a diferença entre os dois gráficos está em que um tem uma estação de ano seca, que a temperatura diminui, ó, que sai lá de 25, 23 para perto de 20, a temperatura diminui. Isso faz com que também provoque menos chuvas. E aí a gente tem uma chamada estação seca. Tem alguns lugares do Brasil que eles dizem que aqui só tem duas estações do ano.
quando chove e quando não chove. Isso é muito comum no Ceará. No Ceará eles falam muito isso, né? Uma época do ano chove, outra época não chove. Em outros estados ali perto também acontece isso, mas no Ceará é onde eles mais falam que lá só tem duas estações do ano, a chuvosa e a não chuvosa. Porque é quente o ano todo, o que muda é o regime de chuvas. E o segundo gráfico, né? Só que esse gráfico lá aqui ele não pode ser no Ceará, porque a temperatura cai muito, né? A temperatura teria que ser alta o ano todo. Deve ser de uma outra localidade aí, que pode ser no Brasil ou pode ser no mundo. E no gráfico B, o quantitativo de chuvas é bem distribuído. E aí já é mais parecido com a situação aqui do sul do Brasil. Ó. A temperatura diminui em junho, julho e agosto, como está aqui, ó, o mouse está evidenciando, e as chuvas estão na casa dos 110, 120, 130 milímetros, às vezes não chega a 100, mas às vezes passa de 120, chega a passar de 150 aqui em janeiro, porque em janeiro geralmente tem as chuvas de verão, como a gente falou, né? Todo dia, final do dia, dia de calor muito intenso, tem aquela chuva torrencial, então soma tudo aquilo ao longo de um mês e deve passar dos 150 milímetros mesmo. Certo, gente? Isso aqui é só para evidenciar vocês. Esse aqui é no hemisfério sul. Esse aqui é no hemisfério sul. Ué, professor, como é que eu faço para saber se o gráfico é no hemisfério norte? Basicamente, se o gráfico apresentar essa situação aqui, ó. Opa, desapareceu, voltou. Se ele apresentar essa situação aqui, ó. Ele está aumentando as temperaturas em junho, julho e agosto. Ué, junho, julho e agosto não é inverno? Inverno no hemisfério sul. No hemisfério norte é inverso, é calor. E, aliás, isso aqui até pode ser, talvez, nos Estados Unidos, algum lugar onde neva, porque o inverno é frio pra caramba, olha aqui, ó, chega a perto de menos 10, estão vendo? Né? O regime de chuvas não é tão alto assim, né? 60, 40 milímetros aqui, ó, não é tão alto, mas tem chuvas, pelo menos chuvas bem distribuídas, mas não em grandes quantidades. Tá bom? Então só para você saber a diferença quando é hemisfério norte e quando é hemisfério sul. E aqui tá, até que enfim, a classificação climática do Brasil. Existem diversas classificações, outras mais detalhadas, outras menos detalhadas, mas eu venho aqui trazer essa para vocês que divide o Brasil em climas equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Você já deve ter escutado aquela música que diz moro num país tropical. A música, ela, de certa forma, ela está correta, porque a maior parte do Brasil tem a classificação de clima tropical, porque a gente tem três tipos de tropical: o tropical típico, que está em laranja, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. Basicamente, o tropical é definido pelo calor o ano todo. O que muda de um para o outro é o ritmo de chuvas e uma pequena variação na temperatura, digamos assim. Certo? Já vou falar sobre isso para vocês, né? Mas não esquecendo que a gente também tem um clima subtropical, que pega essa parte roxa aqui no final, né? Onde a gente tem as 4 estações bem definidas. Sempre lembrando, o que são 4 estações bem definidas? Verão quente, primavera estação de transição, outono estação de transição, nem tão quente nem tão frio, essas duas que eu falei agora, e o inverno frio, né? O verão quente e o inverno frio. Então são 4 estações bem definidas, né? E no Brasil, assim como no restante do mundo, mas eu vou me ater muito mais à questão brasileira, é a questão da influência que as massas de ar exercem sobre a nossa questão climática. A gente tem 5 massas de ar que atuam no Brasil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? No verão, vocês esqueçam um pouco a massa polar, que ela não atua muito, né? Ela chega só no sul do Rio Grande do Sul, muito pouco ela chega no Brasil. Tá? O que é o M em cada uma delas? O M significa massa. O que é a letra E? Equatorial, porque está perto da linha do Equador, então massa equatorial. E aqui, massa equatorial. Na outra, é massa. O que é o T? Porque está dentro, próximo ao Trópico de Capricórnio, então é uma massa tropical. Aqui é uma massa tropical. Aqui ela está próxima ou sobre o polo, então é massa polar. O que é a última letra? A, Atlântico. C, continental. C, continental. A, Atlântico. Então, lendo o nome das massas por completo agora. Massa, olha lá o mouse. Massa equatorial atlântica. Ela se forma sobre a linha do Equador e sobre o Oceano Atlântico. Ela é quente e úmida. Imagina, ela está na linha do Equador, é quente. Ela se forma sobre o oceano, é úmida. Massa equatorial continental, ela está sobre a linha do Equador e se forma sobre o continente. Ela é equatorial, ela é quente. E ela é seca? Aqui ela não é seca. Geralmente as massas continentais, elas são secas. Só que essa aqui não é, porque ela se forma sobre a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas. Então tem muita água para evaporar ali, por isso que esse ambiente é úmido e por isso que essa massa tem características úmidas, né? Agora, de baixo, massa tropical, porque se forma sobre o Trópico de Capricórnio.
continental. Essa sim, essa tem características secas, que é justamente ela que provoca o período de seca que tem na parte central do Brasil, porque no período do ano, né, o tropical típico basicamente não chove, vai ter uma outra época do ano que vai agir muito mais essa massa aqui, ó, massa tropical atlântica. Opa, volta, isso, voltou. A tropical, porque forma sob o trópico, e atlântica, tropical é quente ainda, né? Atlântica, úmida, ou seja, uma massa quente e úmida, provoca as chuvas, né? Altas temperaturas aqui nessa região. E por último, daí a gente vai para o inverno. A gente vai para o inverno, que daí é onde age muito mais a massa polar atlântica. Ela pode até, em raras ocasiões, que aconteceu nos 5 últimos anos, aconteceram 2 ocasiões em que a massa polar ela chegou aqui na região amazônica. Claro, não tão forte quanto na região sul, mas ela provocou quedas de temperatura lá na casa dos 18, 17 graus Celsius, que para eles é uma queda muito grande. Para nós aqui, quando tem a ação da massa polar bem intensa, as temperaturas chegam próximo de zero, conforme vai se afastando da linha do Equador, mais frio ainda. E olha só, é massa, é polar, é atlântica. Se ela é polar, ela é fria. E se ela é atlântica, ela é úmida, ela também traz chuvas. Então, através da ação dessas massas de ar aí, é que a gente também tem uma influência muito grande sobre o clima brasileiro, né? Então, a partir de agora, a gente vê essa classificação climática do Brasil, né? O clima do Brasil, ó. O primeiro deles, o equatorial. Olha só como a linha de temperatura é basicamente a mesma o ano todo, né? O nível de chuva é extremamente alto. Todos eles, bem dizer, só aqui no mês 8, no mês de agosto, é que não atinge 120 milímetros, mas atinge 300, 360, ou seja, é um ambiente muito quente e muito úmido, né? A gente está falando da floresta amazônica, certo? Aqui a gente tem um tropical típico. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o tropical típico tem uma estação seca? Olha aqui, ó, os meses de mês 5, né? Maio, junho, julho e agosto e setembro, quase não chove, ó. Então é um período de seca aqui, mas existe um período que chove bastante, né? Região da vegetação de cerrado, bioma cerrado, a gente vai ver isso nas próximas aulas falando sobre os biomas, né? Essa aula é essencial para falar sobre os biomas, é preciso primeiro construir esse conhecimento para depois chegar à parte biológica, assim, para entender o comportamento dos seres vivos naqueles ambientes, porque eles dependem exclusivamente, são adaptados ao clima que eles vivem, certo, gente? Então esse aqui é o clima tropical. O clima semiárido, por favor, muito cuidado com a palavra semi. A palavra semi, ela quer dizer quase. A gente não diz quase árido, a gente usa semi. Semi não quer dizer que está em segundo lugar, que é quase lá. É quase, porque o semi parece que vem à cabeça a palavra vice. Não, não é vice, não é Vasco. Tá? Não é isso. Semi é quase, ou seja, é quase desértico, porque tem uma determinada época do ano que chove um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó, não é 130, não é 120, é 75. Ou seja, não é uma chuva tão considerável assim, mas tem grande parte do ano aí que quase não chove. E é quente o ano todo, tá? Próximo subtropical, o nosso clima. Chuvas bem distribuídas, né? E aqui a linha de temperatura mês por mês mostra, né, o verão, o outono, o inverno, a primavera e o verão de novo, né? E chuvas aí na casa dos 120 milímetros ao longo do ano todo, certo? Tropical litorâneo, aí vai ter uma influência das massas de ar, da maritimidade, que já vai ter uma queda de temperatura não tanto sensível, basicamente também, né, mais ou menos aqui, isso aqui pode ser a cidade de Salvador, mas se eu pegar da cidade mais ao sul, a variação vai sendo um pouco maior, porque eu vou me afastando da linha do Equador, né? Lembra que a gente viu isso na aula passada, quanto mais afastado da linha do Equador, maior vai sendo a variação de temperatura, porque as temperaturas podem atingir níveis mais baixos, mais frios, certo? E chuvas bem distribuídas também, né? Tem uma época que chove mais, uma época que chove menos, mas nenhum desses meses tem uma chuva muito baixa assim, né? E por último, o tropical de altitude, que basicamente o que influencia é por estar no lugar mais alto, que acontece nessa região aqui do sudeste, onde tem Minas Gerais, aqui em São Paulo, né, famosa, se eu não me engano esse gráfico aqui é da cidade de Campos do Jordão e tal, beleza, gente? Então basicamente é isso, acabou os slides. Um abraço, até a próxima.